Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia. Nós aqui nos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo. E do lado de lá da telinha a gente conversou hoje com o poeta e escritor Paulo Scott, autor, entre outros, livros de Marrom e Amarelo. Antes de a gente passar a gravação da entrevista, mais uma vez a gente gravou a entrevista por causa de problemas técnicos aqui, gravamos a entrevista com ele e vamos transmitir agora imediatamente. Antes, a gente queria lembrar que todo esse trabalho fica disponível para você no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV, e está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E a gente quer também mandar nosso abraço, nosso carinho e apoio, solidariedade a todas as famílias, parentes e amigos das vítimas do coronavírus no Brasil, que no dia de hoje, segundo o levantamento aí do pool de veículos de imprensa, né, de mídia, que está acompanhando os números do coronavírus no Brasil, o número de mortes no boletim da 13h de hoje era de 38.701 pessoas. Então nós estamos aí, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de mortes, é o segundo país do mundo em casos de coronavírus. O registro dessa mesma fonte de hoje à tarde, 747.561 pessoas atingidas aí pelo coronavírus, infectadas, doentes por causa do Covid-19, doentes por causa da ação criminosa do governo federal contra o Brasil e contra os brasileiros. A gente quer também fazer uma homenagem ao Gabriel Rodrigues dos Santos, menino, ativista aí dos movimentos populares, que morreu hoje aqui em São Paulo. Era um garoto de 18 anos, ia completar 19 anos neste ano, e ele já estava internado aí há vários meses com graves problemas respiratórios, não resistiu. Ele é um menino que estava sempre nas manifestações, sempre disposto a levar à frente a luta, é um símbolo aí da disposição de luta da juventude brasileira aí pela democracia, por um Brasil melhor. Então fica aqui a nossa homenagem ao Gabriel Rodrigues dos Santos, garoto Gabriel, que estava sempre ali com seu boné, às vezes o boné verde com a estrelinha vermelha, às vezes o boné vermelho do MST, do PT, enfim, sempre nas manifestações, nas lutas populares. Cada dia uma perda, né? Muitas perdas nesse Brasil. Bom, foi sobre perdas também que nós conversamos com o Paulo Scott, sobre racismo, sobre literatura, sobre poesia. O Paulo Scott, que é um gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1966, ele é escritor e professor universitário, publicou 12 livros, segundo aqui nos diz a biografia desse livro, que foi o que nos inspirou a buscar a entrevista com ele. Escreveu 12 livros, 5 romances, um livro de contos e 6 de poesia. Recebeu os prêmios Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, a PCA, a Soriano de Literatura, entre outros. E foi finalista de prêmios como Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura e Prêmio de Literatura Casa da América Latina. Ele se apresenta também como um leitor de poesia. Né? Perguntaram, ele falou na entrevista, perguntaram o que eu sou um leitor de poesia. Marrom e Amarelo é um livro que, como eu falei... Cadê? Tá aqui. Como eu falei numa das perguntas lá, é um livro que, mais do que denunciar, ele traça um raio-x do racismo
que graça no Brasil, às vezes disfarçado, às vezes tão explícito, tão violento, né? E é disso que a gente conversou aí com o Paulo Scott. Quer lembrar mais alguns detalhes da conversa com ele? Falamos com ele sobre literatura, sobre esse governo neofascista, falamos de resistência, de movimento negro, das políticas, enfim, a gente percorreu aí George Floyd, falamos de todos os assuntos aqui que a gente pôde falar com ele, então acho que foi uma entrevista bem bacana. E de como a pandemia impacta também a literatura, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Um grande abraço para você. Clique lá no Tutameia, vá lá no Tutameia TV, se inscreva lá e fique com a palavra e a escrita do Paulo Scott. Paulo Scott, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. É um prazer estar aqui falando com você. Eu queria primeiro te perguntar como é que está a sua quarentena, o que você anda fazendo, como é que você está vivendo nesses dias tão diferentes que a gente, esses meses, né, de quarentena. Como é que você está? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de vocês. Eu acompanho intermitentemente o trabalho de vocês, já assisti a várias conversas de vocês, sempre com uma ótima qualidade e alto nível de diálogo, de temas. Então, uma felicidade estar aqui com vocês dois. Bom, minha cara Eleonora, eu, na verdade, sou escritor, então, de certa forma, há nessa escolha uma abdicação de uma quantidade significativa de horas, digamos assim, que seriam horas de socialização ou de movimentação pelos exteriores, não é? O outdoor e a vida fora, para ficar lendo, reescrevendo, inventando, se questionando, procurando, dialogando com a própria cabeça e com esse leitor, com essa leitora ou com esse leitor que vive dentro da nossa cabeça e para quem prestamos conta. E então a minha esposa é atriz e produtora e roteirista, então nós dois já temos uma, digamos assim, cumplicidade ou um equilíbrio pactuado de convívio dentro de casa. Então, para nós não chegou a alterar muito, assim, sabe? Mesmo esse tempo que nós moramos em Santa Catarina, em Garopaba, por 3 anos, na beira da praia praticamente, como nós tínhamos poucos interlocutores sobre questões culturais, em Santa Catarina, em Garopaba especificamente, nós mantivemos essa nossa constância de os dois juntos em casa, enfim. Então, para nós, não está sendo tão difícil como para algumas pessoas que eu imagino estejam só, solitárias, isoladas, sem outra pessoa com com uma relação imediata dentro de casa, e talvez em relação a outras pessoas que, pela demanda de trabalho e por essa vida louca que se leva, não convivam tanto tempo assim, não é? Por tantas horas dentro de casa e que agora são obrigadas a conviver. Então, eu tenho lido bastante, voltei a escrever poesia e o romance novo, até porque ele começa na China, que é o Rondonópolis, que é um policial de fronteira que questiona nesse papel da Polícia Federal, esse poder crescente das polícias militares estaduais e o agrobusiness. Eu acabei deixando um pouco de lado, porque eu preciso entender melhor a repercussão dessa pandemia para retomar o início, até porque o livro ele começaria no início desse ano em Xangai, que é onde eu estive para fazer uma residência no ano passado. Legal.
E, enquanto isso, o marrom e amarelo vai tendo a sua vida própria, né? Eu queria, para colocar como pergunta até, citar um trechinho que o Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, escreve na orelha. Ele diz que esse romance vem discutir o racismo de forma contundente e, creio, nunca vista na literatura brasileira. Então, eu queria pedir para você contar um pouco do marrom amarelo e dessa discussão aí que talvez não seja tanto denúncia, mas um raio-x do racismo ali no Brasil, o livro parece traçar. Perfeito, Rodolfo. Eu não escrevo para fazer denúncia, né? Eu não escrevo sob um compromisso de engajamento, de direcionamento, de veiculação de tese ou de posição minhas, porque elas existem. Há vários incômodos que sempre me fizeram, de alguma forma, em maior ou menor grau, ser um sujeito engajado e atento com várias questões que têm a ver com a injustiça, a desigualdade brasileira, as hierarquias brasileiras que sempre me incomodaram. Mas eu procuro não me afastar desse propósito, Rodolfo, de contar uma boa história. Porque vem de uma família classe média baixa e de trabalhadores que sempre foram bons contadores de história. Na minha casa havia livros técnicos, mas não livros de ficção. Meus pais estavam muito comprometidos em melhorar de vida, em trabalhar, em estudar, fazer concurso, esse tipo de coisa, né? Se promover dentro da... Os dois eram funcionários públicos, meu pai estadual, depois que meu pai foi advogar, e minha mãe federal, meu pai estadual e a minha mãe federal. Então, essa história, claro, né, eu sou um leitor, eu antes de tudo, Rodolfo, sou um leitor, né? Então eu sei a quantidade de coisas incríveis que são lançadas mensalmente no mercado editorial, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então fica sempre aquela questão, né, que história singular eu posso, né, pela qual eu posso me apaixonar e retratar e contar e desenvolver, né? Que invenção. Nesse sentido, eu pego nesse romance, diferente do Habitante Irreal, em que temos uma protagonista guarani indígena que mora na BR-116, à beira da estrada. Foram 8 anos de pesquisa e é a primeira vez que se dá voz a uma mulher indígena, a uma adolescente indígena como protagonista, né? Não como musa, não como escada, não como Iracema, entende? Mas como protagonista mesmo, que é o caso da Maína, no Habitante Real. É aquela coisa, busca de uma história, né, que vale a pena ser contada, quer dizer, contada por um não índio, que embora eu tenha, né, ascendência indígena, né, seja um descendente também de indígenas, negros e europeus, muito forte, essa questão para mim é que história contar. Nesse sentido, então, fechando parênteses, eu acho, meus caros, que eu parto de uma realidade que eu conheço, eu venho de uma família negra. Eu, desde da minha adolescência, principalmente na faculdade ali, quando eu entrei para a faculdade, que eu passo a me identificar, me auto-identificar, né, e me apresentar como um indivíduo negro, um pardo claro, um negro pardo claro, porque essa questão para mim era essencial, né? Um país que não consegue se olhar no espelho, não consegue dialogar com a sua ancestralidade. E mesmo nos espaços de militância de esquerda, eu fui presidente do DCE, enfim, trabalhei com movimentos de justiça e direitos humanos, estive próximo, assim, eu percebia que a militância, principalmente as lideranças, elas não compreendiam certos espaços e a necessidade e a urgência de certas conversas, certos diálogos e abordagens. Então, essa questão, para mim, vai se
acumulando, né, não só a questão da comunidade negra, mas das mulheres, dos gays, das questões ambientais, né? Não esqueça que eu militei nos anos 80, né? As questões ambientais naquele tempo eram meio absurdas, distantes demais, entendeu? De uma pauta política. Era coisa de gente viajandona. Em vários debates, tanto na União dos Estudantes, quanto na militância política orgânica mesmo, assim, você vê que era difícil. Então, fechando aqui, nesse caso eu passo dessa família, que é uma família de classe média para classe média alta, bem estabelecida, que tem a consciência, assim, do quanto não deve baixar a cabeça para, digamos, brancos, né? Do quanto não, no contexto racista, nas peculiaridades e idiosincrasias racistas de uma cidade tão importante no cenário brasileiro como é Porto Alegre, como se colocar. E esse indivíduo, o filho mais claro, já que ele vem de uma mãe espanhola, enfim, né, mestiça também, mas assim, com uma consciência, né, da sua ancestralidade espanhola, e, portanto, de pele clara, se é que dá para dizer que espanhol é branco, né? Os espanhóis são brancos, né? Porque eles não são brancos para o norte da Europa. Nós sabemos disso, né? Portugueses e espanhóis não são vistos nem como europeus, por boa parte dos europeus, né? E do outro lado, um pai mestiço, de pele marrom puxada para o vermelho, e saindo os dois, né, miscigenados, mestiços. Um sai bem claro, de cabelo castanho claro, liso, e embora nariz e boca igual a do outro, né, que é retinto e marrom mesmo, assim, né, o mais novo. E essa relação, assim, essa busca, porque o protagonista, que é o mais claro, ele tem... E nisso eu puxo da minha família, Eleonora e Rodolfo, só uma coisa assim que é muito verdadeira, que meu pai chama meu irmão de marrom e me chama de amarelo. Então, isso é da minha família mesmo. O resto não é minha família, por favor, sabe? As pessoas ficam dizendo, o quanto tem da tua família? Não, muito pouquíssimo da minha família tem ali. Então, esse indivíduo de pele clara, que se reconhece como negro, porque a mãe deles percebendo, né? Porque os mestiços mais claros, isso não é uma regra, mas foi comigo e é com várias pessoas, né? Até os 11 anos, 12, quando você nasce muito claro como eu nasci, você tem um cabelo muito claro, liso, né? Depois que ele vai escurecer e encrespar, né? Então, a mãe percebendo que tinha um filho muito claro, muito branco, e o outro retinto, né? Um filho preto, né? Retinto, ela logo sacou de dizer para os dois que nós somos uma família negra. E isso coloca para o filho mais claro várias questões, e que depois ele... Essa coisa, né, gente? Só para fechar, você tem um irmão escuro, tem um pai escuro, você tem uma empatia em relação aos que são vítimas do racismo enorme. Ao mesmo tempo, mesmo que você se auto-identifique, mesmo que você se reconheça negro, você não sofre as consequências da hierarquia cromática que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, e que se chama colorismo, não é? Que divide a comunidade negra de uma forma absolutamente eficaz e efetiva, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Assim, só para fechar, eu não vou entrar, Rodolfo, nessa questão do lugar de fala, entende? Porque esse é um buraco interminável, há posicionamentos todos muito válidos, mas eu tenho uma verdade que eu conheço, que eu usei para construir uma ficção, não é? Eu acredito que um homem branco possa escrever, sim, um grande romance sobre uma mulher negra, sabe? A chance dele acertar são poucas. Sabe? Mas grande literatura é grande literatura, entende? Depende do resultado, né? Tem um caso que eu sempre cito de um cineasta gaúcho, enfim, muito conhecido, que fez um livro sobre uma família negra, né?
Depois virou filme, então é um livro super bem escrito, super fofo, super querido, mas qualquer um que leia com mais atenção ali, conheça o que é ser de uma família negra, sabe que ele ficou muito longe, com a sua boa intenção, né, e com a sua boa escrita, de retratar uma realidade de uma família negra. O que é ser uma família negra? É uma luta constante, Rodolfo. Você não tem descanso, né? Você é julgado o tempo todo. Um africano, e isso a Chimamanda, que é uma super estrela, né? Nunca houve tantas estrelas negras na literatura, no mainstream literário mundial como agora. A Chimamanda, né, é uma das maiores. Ela sempre diz isso, como também eu conheci estudantes de países africanos que foram estudar em Porto Alegre, que me disseram exatamente o que ela diz. Eu fui descobrir o que é ser negro aqui na América, né? No Brasil, Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil nem se fala, né? Porque é um troço absurdo. As pessoas chegam aqui e elas ficam pensando, pô, eu estou num país negro. País onde os negros não são minoria. Essa coisa de minoria que existe nos Estados Unidos e que contamina o nosso discurso aqui de minorias não cabe para o Brasil. O que existe é uma absoluta é um absoluto equívoco na leitura da realidade brasileira. E nós temos dificuldade enorme de ler a realidade brasileira. Se há produções de acadêmicos, negros e não negros, dizendo que somos uma maioria, porque não é 55%. 55% são os que se declaram. Se você levar isso, vai jogar para 70%, sabe? Ou 80%, se for o caso. Se você pegar um viés político, né, de pessoas mais claras que, tendo uma mãe retinta, se colocam, né, como negras, o que seria de se esperar, né? Então, eu acho que é uma luta constante, é uma busca, claro, estou falando de uma família bem constituída, né? É uma busca constante de suporte, não que uma família branca não passe por isso, porque os desafios estão todos colocados para todo mundo, né? É que aqui você coloca um elemento a mais, e um elemento que é uma doença social incontornável, que é uma lógica escravagista, né, e de opressão social incontornável, que uma geração não supera. A minha geração não superou, a geração que veio depois não superou, e a que está chegando agora, que é absolutamente mais resolvida, mais corajosa, admirável, não vai superar também, porque você tem aí um movimento, né, de retomada de um olhar racista no Brasil, que é fascista, né, que é de superioridade racial, né, que não é exatamente a supremacia branca norte-americana, né, é diferente. Porque aqui não pode falar muito em supremacia branca, porque esses caras vão, em algum momento, eles vão acabar linchados. Mesmo lá em Frederico Westphalen, onde isso é colocado, né, que é no interior do Rio Grande do Sul, e é uma comunidade germânica. Porque existe, mesmo em Caxias ali, que é um lugar de italianos, né, onde o racismo impera e tem uma periferia negra hoje significativa, você vê que ninguém vai usar o mesmo discurso, né, e a mesma imposição que é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a comunidade negra é inferior a 20%, sei lá, né? Então, ser uma família negra é lutar constantemente, como ser uma família indígena, né? Quando eu pesquisei sobre os guaranis no sul do país, principalmente, eu falei com várias lideranças indígenas do Brasil também, e todos me disseram, nós estamos em guerra contra os brancos ainda. Né? Então é isso, é uma coisa que a pessoa que está sob certa identificação social, né, lida de certa forma, ela nunca vai entender. Como os homens não entendem o machismo. Né? Assim, é um processo de, como é que se diz, de desconstrução super necessário, mas um homem da nossa geração, Rodolfo, por mais que ele se trabalhe, ele sempre está sujeito a uma leitura machista, né? E o racismo é a mesma coisa. Você morou em vários lugares do Brasil. Bom, nós somos gaúchos, somos de Porto Alegre, a gente viu ali o Partenon e vimos vários lugares de Porto Alegre. É bem legal reviver a cidade dessa maneira. Sim.
Porto Alegre e Rio Grande do Sul é considerado um estado sempre muito racista, além de machista, mas muito racista. Sim. Em outros lugares, queria que você falasse um pouco das diferenças, e você acabou de dizer que essa é uma luta de gerações, mas a gente estava parecendo que estava melhorando, quer dizer, havia, ainda que de maneira muito aquém do necessário, havia uma sensação de que a gente estava melhorando antes da implantação desse governo, como você falou, neofascista. Essa sensação é real? Quer dizer, a gente estava melhorando e agora recebemos a gente está melhorando como sociedade e agora a gente extrema, enfim, dramático nesse sentido também? Perfeito, minha cara. Porque tem um fator que não importa se é um país do bem-estar social, se é um país socialista tendendo para o comunismo, se é um país liberal, se é um país monarquista, se é um país republicano. Políticas públicas são políticas públicas. E essa inferioridade racial realizada no Brasil, ela é consequência de políticas públicas, né? Sobretudo dos primeiros anos, primeiras décadas, né, da República Brasileira, que negou à comunidade negra, que foi tirada, né, formalmente, né, da escravização ali, né, do regime escravocrata, assistência médica, educação, moradia, cidadania, emancipação, respeito cultural, respeito da necessidade inexorável, ou digamos assim, da necessidade premente de reencontrar, de reconfigurar uma identidade que foi destruída com os anos de mercantilismo escravocrata. Você veja que na identidade indígena, apesar do holocausto indígena, que já dura mais de 500 anos, os indígenas eles sabem da sua identidade, porque eles estão na sua terra, né? Eles estão num processo de dizimação, agora acelerado. Então, o que você tem a partir dos anos 2000 são políticas públicas que claramente buscam atenuar essa desigualdade, essa lógica que submete boa parcela, uma maioria dos brasileiros, das brasileiras, à condição de sub-humano, de ser humano de segunda classe. Por que será que um homem branco, loiro, olhos azuis, alto, com algum dinheiro, nem precisa ter tanto dinheiro, ele acha que ele tem direito a passar na frente de um homem retinto, de uma mulher retinta? Por que será? Então, porque isso tem, durante muito tempo, uma ausência de esforços em reconhecer essa doença social e de solucioná-la. Nós deveríamos ter, no ensino fundamental e no ensino médio, debates, essa é a minha ideia, assim, mensais, sobre o Holocausto indígena, sobre a nossa incapacidade de Estado de oferecer condições mínimas dignas, né, à comunidade negra, aos ex-escravizados, porque é isso, né, um país escravocrata como o nosso, né, dominado pelos bancos e pelos donos, né, pelos grandes donos de terra. Totalmente possível falar dessa forma. E você tem políticas públicas, com toda a crítica que se possa fazer aos governos petistas, que fizeram muita diferença no país, porque foi a primeira vez que isso foi feito. Você tem dois momentos importantes. O ex-ditador, né, militar Getúlio Vargas, que é
instaura as primeiras políticas e iniciativas públicas que oferecem educação à comunidade negra, né? Foi Getúlio Vargas tirou o Brasil da Idade Média, em certo aspecto, né? Então, isso produz um efeito muito grande, porque o letramento negro ele já existia. Isso é muito pouco trabalhado na literatura brasileira, né? Você pega uma Eliane Alves Cruz, ela trabalha isso de maneira incrível, porque muitos ex-escravizados e escravizados buscavam se letrar, né? E buscavam a cultura, e buscavam já o enfrentamento, né? E se apropriar do discurso e da linguagem dos senhores escravocratas, né? Então, nesse sentido, já havia, mas veja a diferença que faz uma política pública, minha cara. Veja o resultado das formulações teóricas que as mulheres negras deram ao Brasil recentemente e que mudarão para sempre a identidade, a autoidentificação dos brasileiros, porque elas fizeram a diferença. Você não vê no passado, né, até porque é um espaço muito machista, né? No espaço indígena é muito machista, no espaço da militância do movimento negro até décadas atrás, até recentemente, também é muito machista, né? A voz do homem ela prevalecia e a postura dos homens, embora muito combativa, muito necessária, ela não consegue. Claro, é uma conjugação de fatores, né? Mas você vê que o grande salto é dado pelas mulheres, que começam a formular leituras importantes e a formular a incrementar um discurso de enfrentamento, uma linguagem de enfrentamento, contra a qual a linguagem do branco, privilegiado, acomodado, cego, insensível, não resiste. Veja o que é o discurso, por exemplo, de uma Carol Conká. Duvido que um homem branco machista resista meia hora de conversa com uma Carol Conká, porque ela desmonta, entende? Porque é uma geração intuitivamente ou inspirada por textos teóricos recentes importantes, né? Você vê que muito texto importante dessa crítica à desigualdade racial brasileira era formulado por brancos, né? Você vê um trabalho importantíssimo de uma Lilian Schwartz, né? É importante, mas compara o trabalho dela com uma Sueli Carneiro. Vê a diferença, entende? De aprofundamento. Eu não estou desmerecendo os outros trabalhos, entende? Porque tudo acomoda-se, acresce, fortalece. Mas nós temos que ir além daquele, vou dar, sabe? Vou deixar o outro falar, né? Não, você não vai deixar o outro falar. Ele vai falar, ela vai falar, né? E você vai escutar. Você só vai escutar. E tentar aprender. Então, essa tutela acadêmica, que é muito forte aqui na USP, é forte na URGS, né? Todas as pessoas admiráveis, sabe? Acadêmicos admiráveis, pessoas assim que são importantíssimas para a construção de um país melhor. Isso é uma antessala, né? De um momento que se espera seja mais rico, né? E mais efetivo nessa luta. Legal. Você citou há pouco o colorismo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, lembrando que no Marrom e Amarelo, o irmão mais claro é o intelectual e o irmão mais escuro é o esportista, né? Tem uma carreira de jogador e depois treinador, enfim. Sim. Pois é, aí você coloca uma perspectiva bem mais complicada para falar do livro, né? Porque por que eu não inverti, né? Porque eu não tornaria as contradições e tragédias íntimas do protagonista tão interessantes, entende? Então ele tem a consciência, ao mesmo tempo ele não compreende como o outro, ele não se relaciona de uma forma, digamos assim, porque o irmão mais novo ele está submetido constantemente
ao olhar racista. E ele é técnico de basquete de um clube branco, o clube mais rico branco de Porto Alegre. E ele já convive diariamente com esse olhar. E ele se sai muito bem. E ele ficou em Porto Alegre. Ele ficou no Jardim Botânico. Para quem não é de Porto Alegre, é um bairro do lado do bairro Partenon. Seria uma grande Partenon para quem é do Partenon, né? Quem é do Partenon acha que Santana é Partenon, que São José é Partenon, né? Que Lomba do Pinheiro é Partenon. Você sabe isso, né? Que Intercâmbio é Partenon. Tudo é Partenon, né? Glória é Partenon. Então, essa questão dele fugir para Brasília, que ele não tinha se dado conta disso, né? Faz ele porque não é, gente, nada é... Essa perspectiva maniqueísta da literatura bom mocismo, sabe? Eu não vejo muita força literária nisso. Até pode ter uma grande força literária, mas se você entra nessa parte dessa premissa de construir uma narradora, um narrador beato, né, como se diz na teoria literária, né, que é o redentor, o salvador da pátria, a perfeitona, o perfeitão, isso não reflete a complexidade do Brasil. Então, me pareceu, nesse sentido, que orbitar dentro de contradições de uma família, das contradições de uma sociedade como Porto Alegre, que, ao mesmo tempo, você descobre lideranças do movimento negro, sabe, pessoas negras mais expressivas, de formulação teórica mais significativa e análise mais significativa que é possível encontrar no Brasil, estão no Rio Grande do Sul. Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria. Então você vê que, ao mesmo tempo que é um estado racista, né, como é o caso do machismo também, gaúcho, né, você vê várias mulheres, né, formulando e apresentando soluções, a mesma coisa com o movimento gay, enfim. Essa questão, para mim, era importante, sabe, colocar essa tortura de quem tem, talvez, uma consciência formal ou uma análise mais aprofundada em termos teóricos e uma praxis mesmo, e ao mesmo tempo isso não te impede de ser uma pessoa cega e distante do objeto que você se propõe a conhecer e enfrentar. Isso eu vi muito nos 7, 8 anos que eu pesquisei a questão dos indígenas no Brasil, e uma coisa falando com os indígenas que é muito razoável isso, sabe? Alguns me disseram, puxa, a coisa que menos tem paciência é com gente branca que chega aqui salvar, sabe, mudar a nossa vida, cheio de informações, solução, e ficam aqui 1, 2, 3 meses, depois somem, nunca mais, né? Suprem, claro que nunca foi dito nesses termos, né? Mas suprem a sua cota, né, de aprimoramento do seu protagonismo salvador, né? Os professores que chegam aqui para dizer como é a nossa dureza, a nossa vida dura e qual o caminho, né? Aquela coisa que o Emicida faz, né? Os boy conhecem Marx, nós conhecem a fome, né? Então essa é uma leitura que nos coloca num desafio muito superior, porque as referências culturais e sínteses e análises que foram feitas no Ocidente, mesmo no Oriente, são importantes ferramentas para nos auxiliar na nossa leitura. Mas a nossa leitura, ela precisa abdicar de certos atalhos, sabe? E enfrentar uma realidade, uma construção em diálogo que é muito, muito mais complexo, certo? Um dos nossos grandes erros, e isso tem repercussão, sim, com o movimento negro, foi a nossa incapacidade de dialogar com o que estava acontecendo lá em 2013. Tanto é que é um espaço que acaba hegemonizado por uma visão extrema-direita, porque nós fomos incapazes de dialogar com aquela inquietação lá, que era em vários graus legítimas. Vocês viam lá o cara com uma placa, eu lá no Rio de Janeiro, estava morando no Rio na época, eu vi isso, a placa do fim do racismo, antimachismo, passagem de ônibus, o meu síndico do meu prédio que não presta, até a volta da ditadura militar. Estava tudo junto, no mesmo espaço. Era um espaço em disputa.
que a P2 da polícia percebeu, que a CIA percebeu, que a extrema-direita percebeu, e sabendo lidar muito melhor com as redes sociais, coisa que a esquerda até hoje não sabe fazer, porque, né, no alto da sua arrogância, do seu conforto, né, da sua crença de que eu carrego a bandeira do bem e tudo me assegurará o meu papel, né, digno na história, meu protagonismo digno na história, não consegui entender. E hoje se paga o preço disso, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Só que no Brasil, a tragédia é absoluta. Porque a burguesia, por fracasso do seu projeto, acaba aderindo a um nome que é absolutamente absurdo. E esse nome teve apoio de banco, teve apoio do agrobusiness, teve apoio de parte da imprensa, teve apoio do capital, teve apoio da classe média. E essa incapacidade, digamos assim, tem reflexos no movimento negro, mas aí, Eleonora, eu queria fazer uma questão. Eu vejo, até porque são pessoas, né, muito mais acostumadas a um regime que as submete à tortura policial, à agressão constante, né, à desigualdade constante, a um segundo, terceiro lugar imposto constante. Essa coisa do Bolsonaro, pelo que eu acompanho do movimento negro, só está tornando o movimento negro mais forte ainda. Você está entendendo? Porque são pessoas muito menos deslumbradas, muito menos envaidecidas do seu protagonismo da história, entende? Muito mais realidade do que ser oprimido o tempo todo. Um trabalhador negro sabe muito mais do que ser oprimido do que um trabalhador de pele clara, por exemplo. Então, essa profundidade, essa realidade profunda, ela, de certa forma, ela sabe lidar. Por que as cotas são tão interessantes? É estudo na USP sobre isso. Porque as pessoas negras que entram na universidade, na USP, elas trazem uma colaboração, uma visão, sabe? Uma perspectiva muito mais sólida de relacionamento, olho no olho, rotina, longe de livros, longe de fórmulas, longe de bandeiras salvadoras da pátria. Elas sabem como levar, não é de graça. Hoje que você vê, né, nesse contexto imediato agora, né, ocupando o grande debate, que é o que a gente viu recentemente, o grande debate é Mano Brown e Emicida. Vou para as ruas ou fico em casa? Os dois têm argumentos lúcidos, fortíssimos e não excludentes, poderosíssimos, porque um ajuda o outro. Né? E esse é o debate público, que a esquerda não consegue fazer, que as lideranças, porque é claro que a esquerda faz, né? Porque a militância, é a seiva que não para de girar, e é o que faz a diferença. Mas as lideranças, né, que conseguem fazer, elas não têm o alcance, né, que esse debate teve, por exemplo. Né? Isso é bem emblemático. Você está falando do agora, quer dizer, a gente está vivendo as últimas semanas, nos Estados Unidos e no mundo todo, né, manifestações antirracistas como há muito tempo não se via. Nos Estados Unidos são maiores desde o assassinato de Martin Luther King, pegou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, não preciso dizer isso, mas a gente tem cotidianamente um caso desse, né? Como é que você vê, e a gente teve aí quase ao mesmo tempo o caso do menino Miguel, enfim, tem vários outros casos. Como é que você vê o movimento negro nesse momento que tem o Bolsonaro na presidência, que a emergência do movimento negro no exterior parece muito forte? Aqui você vê o movimento negro e a sociedade mais engajadas nessa luta? Eu acho que mais consciente, minha cara. E se você verificar as pessoas que estavam no Largo da Batata, claro que aí vem o meu olhar de Paulo Scott, né? Porque eu estou falando que eu não sou engajado no que eu escrevo, mas eu tenho as minhas leituras, né? A minha tese é que nós somos, né, negros, né? Por exemplo, o debate que eu vi na internet, logo depois que saiu o encontro, o Francisco Bosco, né, o filósofo, entrevistando o Mano Brown,
Ele dizendo assim, pô, porque, veja bem, né, Mano Brown, eu sou branco, você é negro. Cara, o Mano Brown, o pai do Mano Brown era italiano. O, o, o Francisco Bosco veio de uma família de árabes e negros. Não sei se o Francisco Bosco é mais branco que o Mano Brown. Mas como todo bom carioca que não consegue se olhar no espelho, Francisco Bosco se acha branco. Eu nunca olhei para o Francisco Bosco, que é meu amigo, ex-mulher da minha amiga Antônia Pellegrino, né? Nunca olhei para ele como branco. Aí você vê que mesmo um cara que fez filosofia e pensou e pensa, e é uma cabeça importante nas críticas e análises que são feitas, o cara não consegue se ver como negro, né? Então, você, nesse meu olhar lá, do que eu vi pessoas negras. Muito mais que pessoas brancas, embora houvesse ali, né, uma mistura. E essa é uma coisa interessante desse movimento que aconteceu em Portugal. A escritora Alexandra Lucas Coelho fez um relato importantíssimo nesse podcast, né, com imagens Zoom, que eu faço de modo geral. Ela falou de Lisboa, né, que é a periferia de Lisboa ali foi em massa, são meninos e meninas negras, né? Então, eu acho que tem essa coisa, a primeira vez, uma demanda de uma questão racial mistura tantos brancos, sabe? E mesmo latinos, né? Que seria lá também uma coisa bem dividida, você sabe muito bem, né? Então, tem uma novidade muito forte. Então, eu acho que o movimento negro, até porque são os negros que vão cair, já estão caindo, não é? Com essa pandemia. Foram os brancos de classe média aqui do meu bairro, Perdizes, né? De Higienópolis, que é o bairro do lado, que eu não vou ser leviano nesse ponto, né? Porque eu tenho parentes e amigos negros que foram viajar e também trouxeram possivelmente o coronavírus para cá. Mas entende, foi a elite que trouxe para cá. Mas quem está pagando é a periferia, que é majoritariamente negra. Então, eu acho que essa resposta, essa onda, Eleonora, que vem das formulações teóricas das acadêmicas negras, das pensadoras negras, agora ele se soma a uma musculatura que é da periferia, né, e que é masculina, muito, né, porque tem no ar, assim, sabe, um enfrentamento físico que pode ter repercussões desastrosas, porque é isso que a extrema-direita, é nisso que a extrema-direita aposta. Veja o que o Trump está fazendo nesse momento, né, ao eleger o movimento Antifa, né, como o grande inimigo. Isso pode não colar, entende? Mas o discurso dele repercute muito forte em certos setores do FBI, da CIA, entende? E essa coisa dos infiltrados nesse movimento, como o Emicida colocou, não é algo que se deva desconsiderar. É um elemento importante e que deve chamar a atenção o tempo todo. Ao mesmo tempo, você vê, eu posso estar me iludindo, porque é a grande ameaça imediata hoje, né? Comportamento de parcela, de contingente das polícias militares estaduais, profundamente contaminada pelo pensamento extrema-direita, né? Adoradores dos equívocos, né? Dos absurdos propalados por um Olavo de Carvalho, mas ao mesmo tempo, como tem na Polícia Civil aí no Rio Grande do Sul também, tem o contrapensamento, né? Então, nesse sentido, então eu vejo que uma polícia militar negra, eu posso estar sendo muito ingênuo, sabe? Mas eu acho que porque é um sistema muito complicado, né? O das polícias, mas eu imagino que haja alguma reflexão, sabe? De parte de alguns soldados, sargentos, cabos negros, né? Porque não é possível, né? Você até escreveu sobre isso. Antes da nossa conversa, eu pesquisei um pouco nas suas redes sociais. Você falou, precisamos falar de movimento negro nas polícias, nas forças armadas, em locais ou em comunidades, em grupos sociais, em que
Isso aparentemente não acontece. Meu caro, isso é quase impossível, né? Quem conhece como funciona a lógica interna de hierarquia, né, e de submissão de ordem, né, de subordinação, melhor falando, sabe, militar, sabe que isso é muito complexo de realizar. Se você pegar, por exemplo, esse movimento antifascista que tem na Polícia Civil de Porto Alegre, isso é mínimo, enfim, tem seus equívocos, mas todos nós estamos equivocados, né, porque nenhum de nós consegue fazer a leitura exata, né, dos, dos desafios exatos do nosso tempo. Isso é muito difícil. Só algumas pessoas conseguem fazer isso, e mesmo assim são sempre questionáveis. Isso é meio inadmissível, né? Você descobrir dentro da Brigada Militar, aí no Rio Grande do Sul, da Polícia Militar, que tem um sistema, né, de bloqueio desse tipo de pensamento, de discussão, de questionamento muito forte. Ao mesmo tempo, eu estava morando em Santa Catarina por 3 anos, eu fiquei muito assustado, assim, sabe, ver a... Bom, se bem que aquele estado é um estado... Eu amo aquele lugar, tá? Eu amo Santa Catarina, mas sempre soube que era um estado que sempre adorou a direita, o militarismo, né? Sempre adorou, é impressionante. É uma coisa que sempre houve, assim, sabe? Então, nunca me chocou. Lá em 2016, pré-golpe político contra a presidente Dilma, eu já via garotos, né, de preto, branquinhos, catarinenses, lá perto de onde eu morava, nos municípios, porque eu pegava muita estrada, com lençol na beira da estrada, pedindo no sábado à tarde, tomando cerveja, e com assim, garotos, 16 anos, garotos e garotas, branquinhos, branquinhas, pedindo a volta dos militares. Na estrada, quando eu estava vindo de uma reunião, né, profundamente impregnado por toda a tragédia que é da comunidade Guarani do Morro dos Cavalos, lá perto de onde eu morava, em Santa Catarina, uma questão que eu me engajei durante um certo período, até fiz um ensaio sobre isso. Eu vi isso, assim, dessa forma. E também vi outras vezes, mas dessa vez eram só jovens. Era 4 da tarde, eles estavam ali tomando cerveja, todos de preto, pedindo a volta dos militares, muito antes do impeachment da presidente. Agora, você está falando desses jovens aí brancos. Agora, uma coisa que a gente está vendo nas manifestações do mundo inteiro é muita juventude. Né? Até a gente teve aí, foi que Bristol, né? Que derrubaram aquela estátua do mercador de escravos. A gente tem ouvido algumas pessoas nos dizer que essa geração que está aí, seja no mundo, ou até no Brasil, uma geração que conhece mais a história, conhece mais a situação política e social dos seus países, e aqui no Brasil também a política de cotas proporcionou isso. É uma geração Sim. que está mais disposta a ficar, digamos, inerte, Passar o pano nessa situação. Você acha que a força dinâmica desse movimento negro, o movimento de superação, está na juventude? Sem dúvida. Bom, eu tenho 54 anos, né? Na literatura, Eleonora, eu nem preciso ir para uma dimensão muito mais trágica, complexa, né? Que é o da disputa sociopolítica, mas na própria literatura, assim, eu tenho essa coisa com os contemporâneos de acompanhá-los e lê-los, e o que um sujeito de 54 anos aprende com uma escritora de 20 anos é um troço absurdo, entende? Pode faltar, eventualmente, falta, por razões óbvias, uma certa profundidade, né? Mas na linguagem, no olhar, e isso é um problema. A esquerda sufocou a possibilidade de surgimento de novas lideranças. E sufoca até hoje. Tanto que você vê, né, que 2 caras brilhantes, tá? Haddad e o Freixo, dialogando. Né? Você vê o Freixo, por ser de uma geração, talvez, né, ele tem uma visão bem mais vigorosa, né, porque esse vigor, ele é necessário, sabe? E esse vigor, a presença desse vigor, ele implica questionamento,
discussão, distensões, né? Isso é muito desgastante. E eu acho que retomar essas pontes e abrir mão desses atalhos, né, que nos isolaram tanto, e aprimorar a nossa capacidade de ouvir e observar é muito necessário nesse momento, sabe? Tem várias coisas que eu estudo sobre o movimento negro, né? Porque a minha questão é a identidade brasileira, né, gente? Eu tenho sangue europeu, eu tenho sangue africano e eu tenho sangue indígena, inclusive indígena chileno. Então, para mim, essa questão está sempre na minha literatura, né? Os meus protagonistas são, na sua maioria, mulheres e mestiços, né? E não é mérito meu, é porque eu tenho uma... Se é verdade que meu pai é um grande contador de histórias, a minha mãe é uma grande esponja, sabe? De absorver e entender a atualidade, o agora. Meu pai não consegue fazer isso, né? Como os homens da geração dele, que hoje estão com 80 anos, ele é muito rígido, né? Tem muita dificuldade, né? Aquele papo, né, que a nossa geração já pratica, né? Ah, no meu tempo é que era bom, né? Coisa mais tiozona, chato pra caramba possível de ser fazendo. Eu me pego fazendo isso, mas eu ao mesmo tempo digo, não, para aí, né? Te controla. Então, essa abertura, ela é muito desgastante, né? Ela é muito trabalhosa. Então, eu acho que nessa questão racial, embora esses jovens, né, que dominam o YouTube, né, e o Instagram, onde se dá o debate público hoje, nesse momento tão crítico também, eles são jovens, né? E como nós éramos, né? Nós, com nossos 20 anos, nós nos achávamos os protagonistas. E o grande erro da geração acima, das gerações acima, é que muitos deles não sabiam dialogar com a gente. E o que o tempo pede de nós é isso também, é que a gente consiga dialogar, que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vá buscar esse diálogo, né? Corra atrás desse diálogo, force esse diálogo, essa ponte, porque esse é o grande desafio, né? Essa coisa do antifascismo no caso brasileiro, a instituição de um debate público que não existe. Nunca existiu, certo? Mas que na redemocratização, né, nós que vivemos esse período, ele parecia tangível. Mas que nas eleições ali de 89 já, né, houve um apartamento, enfim, depois teve que ocorrerem todas as negociações que a esquerda teve que fazer, porque tinha que fazer mesmo, né, porque a realidade é essa mesmo, né? Isso que o Sérgio Abranches, né, chamou de governo de coalizão, e o termo acabou se estabelecendo, que é o diálogo, né, com seus erros, seus problemas, e na literatura, eu não acho que a literatura tenha soluções para essa realidade, mas como você muito bem disse, Rodolfo, não no sentido documental, tá? Mas ela pode ser um raio-x. Por que a poesia é tão legal? Porque a poesia nos ajuda a enxergar certos ângulos, né? Certas sombras que nós não enxergaríamos. E a literatura tem isso, que é uma arma poderosa, que é o diabo da empatia. Tem amigos meus brancos, de famílias classe média alta, né? Porque minha família se relaciona com essas pessoas, e são próximos da minha família, né? Eu fui ter mais depois na faculdade, no espaço acadêmico, né? Esses contatos e profissional, mas adoram meu pai, adoram meu irmão, mas eles me disseram assim, poxa, Paulo, Scott, foi só lendo, só quando eu li o Marrom e Amarelo é que eu entendi um monte de coisa que você falava que eu não conseguia entender. Então,
força que a literatura tem é muito significativa, né? Então, queria falar de outros projetos seus. Estava vendo que você tá com uma ideia, não sei se já está encaminhando, de criar uma espécie de um curso do direito. Já criei, Já já criou, criei. Eu direito pus no ar hoje. Eu pus no ar Opa! hoje. Então fala, é direito constitucional antifascista brasileiro, é isso? Porque como eu estudei no mestrado e sendo professor de teoria geral do Estado, Rodolfo, eu tenho muito claro da nossa dificuldade em montar modelos, né, de análise que falem da estruturação do Estado num país ex-colônia, na América Latina, na América do Sul, como é o nosso, profundamente impregnado por uma tradição religiosa indígena, por um olhar ambiental indígena, por uma ancestralidade indígena, profundamente impregnado, sabe, por um modo religioso, por um modo cultural, por um templo africano escravizado, né, por insuficiências de caráter de colonizadores invasores que vieram para cá, por peculiaridades, né, muito fortes, mas sobretudo por sermos um país que precisa dialogar suas opressões e sua condição de ex-colônia ou de colônia, que somos até hoje, né, sujeito a uma lógica escravocrata. Então, eu entendo que a Constituição de 88, mesmo que ela seja cheia de problemas, ela é o que melhor nós fizemos na condensação, sabe, dessas contradições. E é importante confrontar e estabelecer diálogos que forneçam novas leituras para esse grande debate público pulverizado, que hoje, porque eles estão melhor organizados, né, acaba sendo ocupado por uma leitura fascista de extrema-direita, que lá em Santa Catarina, quando eu dei aula lá, eu fiquei assustado com o pensamento de extrema-direita de vários alunos meus. E para mim, lá em 2016, foi um choque aquilo, né? E eu olhava o discurso do presidente do PT, do Rui Falcão, que eu sempre acompanho, né? E eu ficava pensando, poxa, e comparando com os meus alunos em sala de aula, pensando, pá, esses caras não entenderam o que está acontecendo no interior do Brasil. E o sujeito já lendo Olavo de Carvalho, e lá em 2016, sabe? Isso não é de hoje. Né? E chamando o Bolsonaro de mito, sabe? Alguns mais malucos, assim, mais apaixonados e cegos, né? Não é nem maluco, porque são todos jovens ali, sujeitos, né? Como você não tem uma contrapartida, como você não tem o oferecimento de debate, então esse curso eu não vou dizer que é uma militância minha, entende? Mas é uma disposição minha para pegar isso que eu tenho de ser formado em direito constitucional, né? É direito público econômico, mas é direito constitucional pela URGS, ter dado aula durante anos sobre isso, de estabelecer esse diálogo. Então, eu estruturei o curso, deixa eu ler para vocês aqui. Eu estruturei o curso em 5 encontros, que na verdade o último encontro é para ser uma espécie de debate, grande debate, tá? Mas seria o seguinte: o primeiro encontro é o Estado brasileiro e o modelo o Estado brasileiro e o modelo republicano refundado com a Constituição Federal de 88, entre parênteses, as liberdades. Segundo, o Estado brasileiro, a violência, as narrativas da opressão e a preservação da democracia. Terceiro encontro, o Estado brasileiro e a desigualdade como solução normalizadora. Quarto encontro, a visão totalitarista e o extermínio da arte. Quinto encontro, o direito de respirar. O que pode ser feito. Exposição seguida de debate entre os participantes. Então, meus caros, é isso. Eu já vinha formulando isso desde o ano passado, nos meus cursos de literatura e direito, em que eu chamei até... Eu comecei um curso aqui, que teve uma procura massiva aqui em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, né? Lista de espera, assim,
sabe, 4 vezes o número de vagas, e de 3 a 4 vezes o número de vagas, e que era o seguinte: a injustiça como cenário das narrativas longas de ficção no Brasil contemporâneo. Né? Aí pega Edir Augusto, Cidade de Deus, O Defeito de Cor, pega os livros da Ana Paula Maia, Maria Valéria Rezende, esse último da Patrícia Mello sobre a violência dos homens contra as mulheres, Eliane Alves Cruz, O Água de Barrela, que eu já citei aqui, Conceição Evaristo, Luiz Rufato, eles eram muitos cavalos, Jefferson Tenório, daí de Porto Alegre, Cidinha da Silva, e que é justamente para contextualizar que há, do ponto de vista do entendimento da lei, da justiça, para o direito, para os operadores do direito, isso é um problema no Brasil, porque é assustadora a quantidade de peças jurídicas encaminhadas por procuradores, advogados públicos, procuradores, até juízes, citando Olavo de Carvalho. Nós temos uma maioria hoje na Justiça Federal, na estadual não sei, tá? Que é extremamente simpatizante ao pensamento de direita à extrema-direita. Simpatizante ao Olavo de Carvalho. E racista, porque não conseguem, né? Tem aquele livro, né, que eu trabalho bastante, agora não esqueci o nome, mas é como um negro pensa o direito, que é um livro que eu estou fichando ele há muito tempo, já li, estou fichando agora, enfim, eu estou com um livro aqui por perto, na bagunça, mas não vou achar agora. Que é uma justiça incapaz de entender o racismo, como é incapaz de entender o machismo várias vezes, em vários momentos, inclusive juízes mulheres, que acham que... Cúmplice, né? Oi? Incapaz e cúmplice, tanto do racismo quanto do... Totalmente cúmplice. Totalmente cúmplice. Totalmente cúmplice e felizona por ser cúmplice. Porque se reconhece como melhor. Essa turma que faz concurso, né? Ou mesmo as pessoas que vêm de uma classe média alta, que se acham melhor. Né? Uma vez um aluno meu me disse, quando eu era professor, não vou dar o nome da universidade privada, eu dei em várias, né? Mas não foi na PUC. Eu preciso dizer, isso não foi na PUC, foi em outros. Me disse assim, professor, né? Esses advogados negros aí, né? Eles nunca vão entender o mundo como a gente entende. Pô, imagina, um aluno me falou isso. Porque as pessoas me leem branco, né? Isso me bota num não lugar, né? De certa forma, e ao mesmo tempo me bota aqui no Brasil, nesse contexto, em todos os lugares, né? Eu já acabei com festa, até de espaço acadêmico, onde tinham, não vou dar nem a posição da pessoa, falando de uma aluna que entrou pelo programa esse, né, para alunos carentes, uma aluna negra. Imagina, numa festa de juristas gaúchos, o sujeito me larga uma piadinha falando sabe, do jeito de falar, das perguntas, da espontaneidade da aluna negra, atrapalhando a aula dele. Como eu ouvi lá em Santa Catarina um professor dizendo de um aluno autista que atrapalhava a aula dele, que era um absurdo os pais que desovavam seus filhos com síndrome de autismo ou sei lá o que nas faculdades, né? Quando deviam estar cuidando dos seus filhos, estavam terceirizando, transferindo a responsabilidade. E eu que estudei o autismo Asperger muito tempo para escrever o Ithaca Road, que se passa em Sydney, né? Eu fui para lá para escrever uma história, fiquei um mês em Bondi Beach para escrever, eu acabei 2 anos mergulhado na questão do autismo. Eu tive que falar, né? Olha, meu caro, se esses pais conseguiram a vitória de trazer um filho autista para uma faculdade de direito, você só tinha que cumprimentá-los, né? E se colocar à disposição para auxiliar minimamente nesse projeto maravilhoso de pais que conseguem heroicamente trazer um filhote autista até aqui. Porque isso é muito raro. Você não está entendendo nada.
Só uma coisa, o curso é uma série de lives Não, não é live, é curso pelo Zoom. Eu fiz um preço acessível, vou dar bolsas, dar 5 bolsas, né? Estou vendo como viabilizar também, porque eu quero dar uma bolsa para cada espaço, assim, né? E posso dar uma bolsa aqui com vocês. Vocês divulguem lá o e-mail e o primeiro ouvinte, a primeira ouvinte de vocês aí que me escrever. Claro, gente, tem que ser alguém que não tenha condição de pagar R$ 150, né? Porque são 5 encontros, né? Sim, mas para buscar informação sobre o curso é como? Tá nas minhas redes sociais, tá? E o e-mail, eu vou passar para você aqui. O e-mail é refletir.literatura.e.direito@gmail.com. Beleza. Aí a primeira que me escrever lá dizendo que ficou sabendo do curso aí pelo Tutameia, tá? Mas é mesmo, é a primeira pessoa, tá? Porque eu já tenho meus compromissos aí com outros grupos, né, que eu quero oferecer. Beleza. Logo no início da entrevista, você falou do livro que está escrevendo e vai ter que repensar. Fale um pouquinho mais enfim, dos seus projetos literários em andamento. Cara, eu estou constantemente escrevendo poesia e lendo poesia, né, o que me alimenta. Se eu tivesse que me apresentar para vocês aqui, eu lhes diria eu sou um leitor de poesias. Sabe? Foi o que me salvou, foi o que Salvou do quê? que me salvou da minha loucura, da minha inquietação, da minha raiva, da minha solidão, né, lá no Partenon, né, e até é engraçado, né? Coisas da vida, né? Eu vou falar sobre a Polícia Federal nesse livro, né? Isso quando eu propus para os editores faz 2 anos e pouco, né? Porque eu já estava pensando, cara, é muito poder com a polícia, né? E polícia estadual, e se passa no Centro-Oeste, em Rondonópolis, né? Que é um lugar de muitos gaúchos, tanto que no centro de Rondonópolis tem a réplica do Laçador, que está na entrada de Porto Alegre. E é um lugar violentíssimo. Você gosta do agrobusiness lá, então é um policial de fronteira, mas que tem a sede em Rondonópolis, que é um lugar onde eu fui dar palestra. Fiquei muito encantado com as idiosincrasias relacionadas à violência. Então, curiosamente, foi um amigo meu, que hoje é delegado federal, com quem eu não converso há muito tempo, a pessoa, meu amigo de bairro, que me deu o primeiro livro do Paulo Leminski, poeta que mudou minha vida, que fez eu sendo maloqueiro do Partenon, maloqueiro com orgulho, né? Não estou falando no sentido pejorativo. Perdi um pouco da vergonha de ser poeta, né? Porque é brabo quando você está num espaço mais agressivo, você dizer, eu sou poeta. Como assim você é poeta? Como assim você faz poesia de amor, né? Com 14 anos isso é meio complicado, né, gente? 15 anos. E, então, eu estou com o Rondonópolis, tenho mais 2 livros pré-aprovados na editora, na Alfaguara, né, que é a Companhia das Letras. Mas estou pesquisando. Essa questão de ter que esperar um pouco, Rodolfo, é porque o começo hoje já tem a protagonista, né, que vem de Xangai, naquele voo fretado lá pelo Caiado, para o Mato Grosso, né? E
tem várias coisas que tem que esperar o desdobramento. Né? E uma coisa que não estava dada lá, que seria um livro que teria que não teria, né? Porque tinha muito essa marginalidade, essas coisas das máfias, coisa e tal, né? Que operam no agrobusiness, no agronegócio brasileiro, e essa disputa complicadíssima que tem aí. Mas hoje não tem como não incorporar, né, o que vai... Porque o que vai sobrar dessa nossa experiência, né, que vai durar mais alguns meses. Porque o leitor, como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o leitor não vai se contentar, sabe, com certa narrativa de ficção realista, sabe? Os impactos do que está acontecendo agora vão mudar a procura, sabe, os desejos e a leitura, sabe, de quem se relaciona com ficção literária, enfim, com literatura. Então, eu acho que o livro já está estruturado, já comecei, então fico pesquisando aí, mas estou envolvido. Mudar como? A pandemia muda como essa demanda? A pandemia é um espelho, né, Eleonora? Agregará novos traumas, né, a todos nós. Nos descortinará mais uma vez, né, mostrando nossas virtudes, nossas perversidades, nossos egoísmos, nossas incapacidades, sobretudo nossa covardia. Então, esse trauma não vai admitir certas embromações. Até é complicado, porque é meio preconceituoso eu falar nesse sentido, mas certas, não é nem embromação, nem enrolação, mas é certas narrativas, sabe, que tratam de situações que podem parecer ingênuas, sabe, ou não suficientemente profundas, ou não suficientemente reais, ou verossímeis, sabe, depois desse trauma aí. Porque daqui a pouco, é o que está todo mundo falando, em setembro nós entramos na fase guerra civil, né? Disputa por alimento, saques, né? Que é a periferia. Ela, você vê o pequeno empresário hoje já... Eu fico doente quando eu escuto no YouTube, eu escuto as rádios, né? Eu escuto Jovem Pan para escutar, eu escuto, para ver o que esses gênios da Jovem Pan dizem, né? Porque é a rádio mais ouvida aqui em São Paulo, esmagadoramente. Então tem que escutar esses caras, não adianta, né? Então entra muito aquela propaganda cretina do Bradesco, né? Segure firme, estamos com você, né? O pequeno empresário. Desse dinheiro que o governo botou na mão dos bancos, né? 40 bi, não sei, até agora, imagina, um troço para a resposta é imediata. Até agora, só 10% dos pequenos conseguiram essa linha de crédito. E os bancos estão girando com esse dinheiro. E tudo bem, veja a perversidade do Brasil, dominado sempre por 5 bancos: Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, né? Nisso aqui nós falhamos muito, né? E aí os caras têm a cara de pau, estão girando com esse dinheiro, estão pegando esse dinheiro, inclusive, para emprestar para o próprio governo. Né? É inacreditável. E tudo pacífico, assim, sem problema nenhum. Sabe? Os caras estão ganhando com a tragédia, os caras nunca podem deixar de ganhar. É inacreditável. Fora todas as promessas, né, que o Paulo Guedes fez para o Banco da América, né, a privatização do Banco do Brasil, porque é um sujeito absolutamente incapaz de articular um pensamento racional. Quem conhece Paulo Guedes, porque eu sou do direito econômico, quem conhece Paulo Guedes antes desse holofote, sabe que o cara é incapaz de escrever um texto legível. O cara não tem um pensamento legítimo. O cara é um anacrônico.
né? Moldado na escola de Chicago, né? Na escola do Chile, governo Pinochet, né? De um neoliberalismo, sabe, que vem daquela onda Trump, Margaret Thatcher ali, absolutamente disruptivo, né? Atalho, sabe? Vamos fazer um atalho para tirar o mundo dessa complexidade, dessas sinucas que são inevitáveis. A vida é sair de sinuca, né? Não, vamos criar um novo atalho, neoliberalismo, né? Harvard ali, né? Década de 70, assumido por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. O Chile encampou isso, né? Foi aplaudido, FMI, né? Todos os leitores aí do liberalismo pseudamente, né, puro, como brilhante. E olha aí a tragédia que há, né? Então, quando não tem diálogo, não tem transparência, isso vale tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Você se desconecta de uma base, né? Porque o diálogo ele é sempre tortuoso. Isso que vocês estão fazendo aqui é precioso, sabe? Porque hoje o espaço é a internet mesmo, é o YouTube mesmo, sabe? E é a TV lá do Instagram. E daqui a pouco vai ser o TikTok, TokTik, não sei, né? Que é chinês. Vai ter que pensar, pô. Não, e é uma puta arma chinesa, né? Porque eu sei que os caras não estão brincando nesse negócio, né? De monitoramento geral da humanidade. Né? Certo. Paulo, eu queria te propor aí, pedir para você dar dicas, que é o que a gente costuma fazer aí quando está indo para os finalmente da entrevista, dar dicas de como está passando a pandemia. A gente perguntou lá no início, mas muito se fala de estou lendo tal coisa, estou vendo tal coisa, enfim, livros, filmes, música, poesia que possa sugerir aí para os internautas que nos acompanham. Pô, já que o tema um pouco hoje, né, é o que se desdobra a partir do marrom e amarelo, né, desse colorismo brasileiro que é tão sutil, e ele vem justamente, Rodolfo, para responder a tua pergunta, que eu me dei conta que eu não respondi como deveria, é da divisão da comunidade negra, né? Porque você vê que os mestiços de pele clara, fruto do estupro do dono, né, da fazenda lá, das suas escravas, que eram ferramentas de trabalho, né, ferramentas da sua produção, e, portanto, donos dos corpos das escravas, esses escravos, filhotes desse estupro, por terem a pele mais clara, eles tinham um melhor tratamento, né? Eles podiam ficar dentro de casa, enquanto os retintos não podiam. Então, essa lógica de divisão da comunidade negra, isso é o colorismo. É o que a Toni Morrison dizia. Ela pegava um papel pardo e ela mostrou aquela clássica conversa que ela teve com o repórter da Rolling Stone, ou foi da New Yorker, agora não vou lembrar. Ela pegou o papel pardo e disse: você está vendo esse papel aqui, esse envelope, né? No caso, uma prancheta aqui. Se você é negro dessa cor, você tem um tratamento. Isso que ela está falando da universidade, que ela disse que foi um espaço que emancipou ela, né? Se você é mais escuro que esse pardo, você tem outro tratamento. Se você é mais claro, você tem outro tratamento. Isso é colorismo. Só que lá, porque eles têm uma minoria, e tem uma coisa, concentração, uma opressão muito explícita, que é muito parecida com a opressão do sul do Brasil, não é tão sutil e tão perverso quanto a opressão carioca, que é um lugar onde eu tenho casa até hoje e morei durante 8 anos, né? Saí para ir para Garopaba, agora estou em São Paulo. É muito perverso, que é muito sutil. Você tem outro tratamento. Então, essa realidade, ela é trabalhada por vários autores negros, mas talvez não de uma forma tão explícita como eu coloco, porque eu tenho essa tese, né, de que o Brasil tem que se tornar mais negro. Mas você quer que eu indique um livro? Deixa eu pegar o que está à mão aqui que eu estou lendo, tá? Porque senão dá uma bagunça isso aqui.
E Submissas Lágrimas de Mulheres, Conceição Evaristo. Ó, Tá? Dessa grande editora, Malé, né? a gente Da conversou com revolta lá ela dos no Malés. final do ano passado. Eu já tomei café com ela num festival de literatura que a gente se encontrou de manhã, muitos anos atrás. Não a conheço, sou leitor do trabalho dela e aprendo muito com ela porque ela troca numa coisa muito interessante, né? Que é os traumas que a doença, né? A doença, e isso eu trato bastante no Marrom e Amarelo, de certa forma, né? Mas eu pesquisei muito, na verdade, eu não trato bastante, mas eu pesquisei muito sobre isso. Dos traumas psicológicos, das doenças psicológicas que uma pessoa negra é submetida, né? Isso não se discute aqui no Brasil, né? A ponto, isso eu fiz um estudo bem profundo, sabe, gente? E consultei vários psicólogos e li trabalhos dizendo como psicanalistas brancos não conseguem entender pacientes, clientes, né? Cabe os dois termos aí, negros. E há casos importantes, variados, significativos, em que o paciente tem que parar a terapia. Porque ela diz, cara, você não está entendendo o que eu estou falando. E você fica o tempo todo tentando atenuar. Como um juiz branco, concurseiro, insensível, né? Geralmente uma classe média que pode dar condições para ele ficar trancado em casa estudando, preparando o concurso, não consegue entender quando alguém chega lá com uma denúncia de crime de racismo ou de injúria racial e ele diz, não, é só uma piada. Muito bem. Legal. E agora a gente queria te convidar a dar a sua mensagem aí de encerramento para o nosso público que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar pela internet afora. Respirem. Legal. Respire. Muito obrigado. Boa. Obrigado, Muito Paulo. obrigada. Grande Muito abraço. obrigada, Paulo. Obrigado demais a vocês.